Saudações apostólicas, ovelhinhas de Jeová. Como é que vocês estão? É isso mesmo, tô de volta, hein? Faz tempo desde o último episódio. Me desculpa, me perdoe, mas olha só. Eu trabalho basicamente sozinho, eu não tenho uma equipe, né? Eu não tenho editor de vídeo, roteirista, quem administra o Facebook, eu não tenho, eu faço tudo sozinho. Eu escrevo, eu gravo, eu edito, eu posto, eu sou pai, eu sou marido, eu sou pastor, sou professor, então me dá uma colher de chá, por favor. Mas eu prometo, em nome de Jesus, que eu vou continuar agora sem parar essa série aqui, tá? Postando pelo menos 2 por semana. Me ajudem. Inclusive, diante dessa demanda, eu vou abrir um Apoia-se. Você sabe o que é o Apoia-se? É aquele formato que você que gosta do conteúdo de algum canal, seja do meu ou de qualquer outro, você pode ir lá e ajudar financeiramente, a partir de R$ 5 por mês. Pensou se eu consigo uma graninha para pagar um editor? Aí eu não preciso gastar o tempo editando e eu posso gerar mais conteúdo. Então, se você gosta desse conteúdo, acredita nesse canal, procura aí no link que você vai ter o Apoia-se, tá bom? Se não tiver ainda nesse link aqui, talvez não deu tempo ainda de eu abrir, no próximo vai estar lá, tá bom? E vamos que vamos. Olha só, hoje é o episódio número 7 da nossa série O Negro Nazareno, hein? Que coisa louca! E a partir de agora vai ser praticamente um react dos textos bíblicos. Porque eu vim dando, né, um plano de fundo, né, um background ali da vida de Jesus, Jesus sendo preto, Jesus sendo filho de um pedreiro, sendo filho de uma mulher mal falada, vindo da pior quebrada da Palestina, Nazaré. E a partir desse contexto, nós começamos a construir o último episódio, né, o episódio número 6, já entrando nos textos bíblicos e tudo o que acontecia. Então, a partir de agora é isso. Nós vamos pegando textos bíblicos em ordem cronológica da vida de Jesus e fazendo um react desses textos a partir daquele background. E hoje a gente vai falar do primo de Jesus. Não sei se você sabe, Jesus tinha um primo muito louco. Muito louco. Todo mundo tem um primo muito louco. Todo mundo tem um primo caloteiro, um primo marginal, um primo maconheiro. E se você não tem, é porque você é esse primo no caso. E se você é primo de alguém nesse caso, tá? E Jesus tinha um primo muito louco chamado João, que depois foi apelidado de João o Batista. Esse cara, ele vivia no deserto, ele era um nazireu, ou seja, ele não cortava cabelo, ele não fazia barba, além de outras questões, né? Mas no aspecto físico dele, você pensa um cara de pele escura, que nunca em sua vida, desde que nasceu, cortou o cabelo, fez a barba, e que mora no deserto. Esse é o estereótipo desse cara. Para ajudar, esse cara ele se vestia, a roupa dele era feita de pele de camelo. Vai vendo. E ele só comia gafanhoto e mel silvestre. Esse era o João Batista, né? João, que depois foi apelidado de Batista. E por que ele foi apelidado de Batista? Porque ele inventou uma parada. Não sei se você sabe, o batismo nas águas, do formato aí que a gente conhece hoje nas igrejas, é uma invenção desse João, tá bom? Quando Jesus fala sobre batismo, Jesus está falando, por exemplo, de batismo do Espírito Santo, quando nós entramos em Deus e Deus entra em nós, né? Esse é o batismo que Jesus fala. O batismo de João Batista é um, o batismo de Jesus é outro. Não significa que o batismo de João Batista é qualquer coisa. Inclusive, Jesus foi batizado por João Batista. Eu acho que foi a forma de Jesus chancelar tudo que João Batista fazia, falava e pregava. Jesus se submeteu àquele ritual, que é só um ritual, tá bom? Se você não é batizado nas águas, fica tranquila, tá? Isso é só um ritual. Isso é igual colocar aliança de casamento, tá? Não serve de nada a não ser um símbolo, ok? E essa foi a invenção do João. Ele começou a pregar uma pregação de arrependimento. Ele metia o dedo mesmo e chamava de raça de víbora, de bando de vagabundo, de bolsomínio. Não, ei, brincadeira, gente, que isso? Ei, brincadeirinha saudável aí, pô, brincadeirinha saudável. Ele chamava o pessoal e como um ato de arrependimento, para aquela pessoa mostrar que ficou arrependida dos seus pecados, ele fazia o tal do batismo, tá bom? Esse aí era João Batista. Agora, eu preciso te dar informações
que a gente vai entender que talvez esse cara não é tão louco assim quanto ele pareça. Pelo contrário, ele é uma das figuras mais importantes do Novo Testamento e a gente vai começar a entender esse contexto agora. Eu vou ler um texto, a gente vai reagir hoje, Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2. E aí, você lendo esse versículo, eu tenho certeza que você não entende nada, a par de nome esquisito, ai, coisa chata, parece genealogia. Mas vem comigo aqui. Lucas 3 é o seguinte: e no ano 15 do império de Tibério César, né, o principal governador do Império Romano, o cara chamava Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Até que você não entendeu nada, tá? Lucas está falando do sistema de governo que estava naquela região, tá? Desde os governantes romanos até alguns da religião e da tradição, da cultura judaica, tá bom? Agora, olha este versinho, que coisa linda, verso 2. Sendo Anás e Caifás sumos, já está errado, sumos. Sumo é sumo, não tem sumos. O sumo é único. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Até aqui, a gente não precisa de mais nada. Eu sei que você não entendeu nada, mas deixa eu te explicar. Bom, vamos lá. Lucas está fazendo uma denúncia muito grave aqui. Ele começa a falar sobre a pirâmide de governo, e ele começa falando do César, que é o principal governante do Império Romano, que estava sobre a nação de Israel, e ele vai descendo ali falando a lista, a folha de pagamento do Tibério o César, Herodes, Lisânia e tal. E de repente, Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes da religião de Israel, tá nessa folha de pagamento. Anás e Caifás tá num esquemão de rachadinha com Herodes, com o César e todos os outros imperadores, os governantes do Império Romano. Anás e Caifás, que eram figuras religiosas, estavam envolvidos com o Império Romano, com o Estado. Você acha que a bancada evangélica começou agora, anos atrás? Você que pensa. A bancada evangélica já começou aqui na época de Jesus. O Estado e a religião se juntando, dando dinheiro um para o outro. Você acha que Bolsonaro dá bilhões para o Centrão, inclusive para a bancada evangélica, para ter as suas leis aprovadas e para não tomar um impeachment, é coisa de agora, 2020, 2021? Você tá de bobeira na história, meu querido. Isso aí é coisa de miliano. Lucas já falou isso para a gente há 2000 anos atrás e a história só se repete. Nada de novo debaixo do sol. Agora, não sei se você reparou, o Lucas falou que o Anás e Caifás são duas pessoas diferentes, tá? Anás e Caifás. Não é Sandy Júnior, que é uma pessoa só. Não sei se você sabe, Sandy Júnior é uma entidade, é uma pessoa só. Sandy Júnior. Pô, você viu lá? Casou com o Lucas lá, quem? A Sandy Júnior, pô. É uma pessoa só. Aqui no caso, são duas pessoas. Anás e Caifás. E os dois ocupavam um cargo que devia ser de uma única pessoa, o de sumo sacerdote. É a mesma coisa que tivesse dois presidentes no nosso país hoje. É impossível, isso não poderia acontecer. Mas os caras corromperam tanto o templo, corromperam tanto a religião, que eles conseguiram fazer essa façanha de ter dois sumos sacerdotes. E para você ficar de boca aberta, os caras eram parentes, era sogro e genro. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Meu Deus do céu. E esse é o contexto que está acontecendo aqui, quando Lucas começa a escrever, fazendo essa denúncia, e aí ele fala, e é nessa época, é nesse contexto, é nessa bagunça, é nesse antro de corrupção que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Beleza, então agora vamos falar aqui do João e do Zacarias. Você se lembra lá no começo da história, quando Jesus vai nascer, né? Na verdade, quando
a Maria fica sabendo que está grávida de Jesus, ela vai visitar a prima dela, Isabel, que também está grávida. Lembra disso? Inclusive a narrativa de quando as duas barrigas se encontram, os bebês, os fetos ali, eles se mexem, né? Como se eles tivessem reconhecido um ao outro. Tá? E o que acontece? Essa mulher, a Isabel, está grávida do João Batista. João Batista tem a mesma idade de Jesus, alguns meses mais velho. João Batista, filho da Isabel. Você lembra como é que foi a narrativa de como foi avisado que Isabel ficaria grávida? Você lembra dessa história? Que foi o Zacarias, o filho, o pai do João Batista. E você conhece essa história. Zacarias recebe um anjo dizendo que ele teria um filho, e aí o anjo explica toda a questão para o Zacarias. Zacarias não acredita, inclusive ele fica mudo. Lembra dessa história? Agora você lembrou, né? O cara ficou mudo. Se você assistiu o desenho que passava no SBT, Miliano, você lembra até da cena, ele escrevendo o nome porque ele não conseguia falar? Pois é. Agora, esse Zacarias, quando ele recebe a visita do anjo, ele está aonde? Ele está no templo, exercendo o sumo sacerdócio. Eita! Então, peraí, Zacarias era sumo sacerdote? 33 anos atrás desse texto que a gente leu aqui, e João está falando da época de Jesus. Lucas está falando aqui da época de Jesus, quando Jesus já tinha 30 anos, na verdade, né, o começo do ministério. 30 anos atrás, o sumo sacerdócio estava na mão de Zacarias. Se você pegar a genealogia de Arão, que é a linhagem do sumo sacerdócio, você vai encontrar realmente Zacarias. Então, agora chegamos à conclusão óbvia que o sumo sacerdote da época, por direito, era João Batista, filho de Zacarias. Mas alguma coisa aconteceu nesses 30 anos que os caras tomaram o poder na força, na marra, arrancaram Zacarias, não deixaram que o seu filho assumisse o posto. Eles assumiram o poder na violência, na marra, na morte, na corrupção, na ladroagem, na rachadinha. Eles tomaram esse poder à força, tomaram de assalto o poder do templo. E João Batista, que era o sumo de sacerdócio por direito, agora ele estava no deserto, pagando de louco. Agora você vai entender, por exemplo, por que João Batista ele tinha uma roupa muito especial, que ele só vestia a pele de camelo. Porque o sumo sacerdote, ele tinha uma roupa especial, que era a roupa do sumo sacerdote, que era uma roupa única, que só ele usava. Tinha todos os detalhes, inclusive você encontra esses detalhes lá no Antigo Testamento. Então o sumo sacerdote, ele andava com aquela roupa que todo mundo olhava e falava, nossa, esse é o sumo sacerdote. João Batista falou, ei, eu vou ter a minha roupa especial. Só que não é nessa roupa de corrupção de dentro do templo. Ele vai e mete uma roupa única do sumo sacerdócio dele. O sumo sacerdote também tinha uma refeição, uma dieta especial, que era os pães da propiciação, a comida que era levada para o templo. E João Batista tinha a dieta especial dele, que era gafanhoto e mel silvestre. A vida de João Batista, o seu estilo de vida, a sua forma de viver, já era em si uma afronta ao sistema corrompido dentro do templo. Disso você não sabia, né? Você achava que ele era só um bobão, um louco xarope. Mas, na verdade, ele era, por direito, sumo sacerdote, o principal nome da nação de Israel. E ele tinha sido expulso daquele ambiente por causa de corrupção dentro do templo. Lembra aquele texto lá de Mateus 11, quando Jesus fala que o reino de Deus é tomado à força? E aí, você já deve ter conhecido, você conhece esse texto, e você já ouviu alguém falando assim, viu? O reino de Deus, o pastor pregando, pois o reino de Deus é ganhado à força, você precisa ter força para parar de pecar, para parar de fumar, para parar de beber, para parar de fazer tatuagem, para parar de masturbar. Ah, coisa chata. Na verdade, aquele texto, inclusive se você ler, eu vou ler até com você aqui, ó, não tinha nem preparado ele, mas vou ler aqui, aproveitar que está aqui, ó, Mateus 11, eu sou bom de Bíblia, eu já abri aqui, ó, Mateus 11, versículo 12. E olha agora, ai caramba, olha isso, olha o que Jesus fala. E desde os dias de João Batista até agora, olha o que Jesus está falando.
E desde os dias, tá aqui, não fala que eu tô mentindo. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele. Pô! Está passado, né? Você tá de boca aberta, né? Pois é. Nunca te contaram isso, né? Você nunca ouviu isso na igreja, né? Lógico que não! Os caras só querem ficar falando de besteira, de moralidade, moralismo, coisa chata. Deixa eu pegar a Bíblia aqui que eu joguei fora. Perdão, senhor. Jesus está falando, olha, os caras que estão no poder tomaram poder à força. Os caras que estão em nome do reino de Deus, os sumos sacerdotes, tomaram isso à força, tomaram na bala, tomaram dando dinheiro, na corrupção, na rachadinha. É isso que Jesus está falando. Pois o sumo sacerdote por direito estava no deserto. E você lembra o que o texto diz sobre João Batista? Tem até música. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho, meu Salvador. Pois é a voz do que clama em meio ao deserto. João Batista não é a voz que clama. João Batista é a voz do que clama. Você está entendendo? Se o templo estava corrompido e Deus não estava no templo, e Deus nunca esteve no templo, até porque, não sei se você lembra, templo é uma ideia de Davi. Para Moisés, Deus tinha falado que ele queria um tabernáculo, que tabernaculava, andava, circulava em meio do povo. Aí Davi, que era rei, que também não era uma ideia de Deus, o reino, né, o rei, o reinado, ele estava andando no palácio e falou, pô, se eu tenho um palacião desse aqui, vou fazer um templo para Deus. Davi não conseguiu, morreu. Aí chegou Salomão, extorquiu todo mundo, colocou o imposto lá em cima, a inflação aumentou pra caramba e construiu um templo megalomaníaco da cabeça dele, da cabeça do pai dele. E Deus nunca pediu isso. E aí os caras tomaram o templo à força, Anás e Caifás. E Deus não estava lá. Onde é que Deus estava? No deserto, pô. A voz do que clama no deserto. Deus no deserto, Deus no mundo, Deus no caos, clamando, enquanto as pessoas estão no templo olhando para sumo sacerdote, e Malafaia, e de Macedo, e Valadão, a voz está clamando no deserto. E João Batista é essa voz que clama, é a voz do que clama. Puta merda, hein, no deserto. Eita, cantas nébias! Gente, maravilhoso isso, né? E a história de João Batista continua, tá? Não dá pra gente parar por aqui, que é muita coisa. Mas a gente vai continuar no próximo vídeo, tá? Próximo vídeo, episódio 8, a gente continua. Porque aí você... Se você ficou de boca aberta agora, você vai entender por que um dia João Batista olhou e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem ideia do que isso significa. Então, assista o próximo episódio. Talvez já está disponível, talvez não sei quando você está assistindo. Mas tamo junto, tá bom? E não me esqueça de, pelo amor de Deus, me seguir lá no Instagram, @pastorberlofa, dá essa força pra nós. Procura aqui se o Apoia-se já estiver ativo. Dá aí 5 contos por mês para mim pagar um editor, para mim poder construir mais conteúdo para você aqui. Por favor, procura lá no Instagram que tem um monte de coisa acontecendo, curso de teologia, enfim. Tamo junto? Tamo junto? Que Deus nos abençoe. É nóis.